Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. A graça e a paz, meus irmãos. Neste domingo à noite que nós estamos aqui juntos para celebrar o dia do nosso Senhor, nós queremos convidar os irmãos a participar conosco de adoração, louvor e dedicação de todo o nosso amor ao Senhor e Salvador de nossas vidas. Queremos, neste momento, chamar a atenção dos irmãos para os avisos. Todos os dias, nós estamos imbuídos na campanha de oração, às 21 horas, onde nós estamos reunidos para fazermos, Senhor, levar ao nosso Senhor as nossas necessidades, dos nossos enfermos, dos desempregados e também do crescimento espiritual da nossa igreja. Quero lembrar também que este mês de agosto, o próximo mês de agosto, é o mês da juventude. Contamos com a presença de todos os jovens e irmãos de nossa igreja. No próximo domingo também, todos os domingos, temos também, das 9 ao meio-dia, a igreja vai estar aberta, esperando você, irmão, a trazer a sua contribuição, as suas ofertas, para que possamos distribuir com os nossos irmãos mais necessitados. Quero chamar os irmãos agora, convidá-los, na verdade, a lermos um trecho da Bíblia, que está situado no livro de Filipenses 4:4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, reunidos em teu único e exclusivo nome. Pedimos que o teu Santo Espírito venha, Senhor Deus, sobre a vida de cada um irmão que está nos assistindo nesta noite. Que a tua graça, a tua misericórdia venha invadir cada lar. Que a tua paz exceda em cada coração. E que a tua igreja, Senhor Deus, se fortifique cada vez mais na tua palavra e no teu santo e puro amor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas e iniquidades, pelos momentos que deixamos de olhar para Ti e olhamos para nós mesmos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus. Abençoa os nossos irmãos enfermos, aqueles que estão desempregados, e que nesta noite o Teu servo que há de trazer a palavra venha a ser ungido pelo Teu Santo e doce Espírito, e que não fale ele, mas fale Tu, Senhor Deus, através da sua boca. Abençoa o teu servo, o pastor Gabriel, ser com ele em todo o tempo. Nós te pedimos, nós te glorificamos, nós te exaltamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, quero chamar a vocês a uma grande surpresa. Nessa noite, nós temos a nossa irmã Neidinha, que estará trazendo a nós esse maravilhoso hino do cantor cristão, o hino 112. Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que estou aqui na casa do Senhor para louvar e adorar o nome dEle. E vamos cantar o hino 112 do cantor cristão, para a glória de Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus com glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus com glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Obrigada. Amados, quero convidar também a nossa irmã Isla e a nossa irmã Israele para cantar louvores ao nosso Deus neste momento. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos estar nesse momento louvando ao nosso Deus. Nesse momento vou estar lendo Salmos 89, versículo 1, que diz: Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Vamos estar entoando louvores a esse Deus que é fiel, com o louvor Tu és fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
Vamos continuar louvando com o corinho Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Passamos a palavra agora para a irmã Gilvanei. Obrigado, irmã Isla, obrigado, irmã Israele, por este momento tão maravilhoso de trazer essa canção tão linda aos nossos corações. Nesse momento, irmãos, queremos entrar agora no santuário do Altíssimo para receber dele a sua mensagem que será trazida pelo pastor Gabriel. Que o Senhor o abençoe e encha ele de sabedoria e da sua graça. A palavra com o pastor Gabriel. Muito obrigado, irmão Gilvanei, pelo seu serviço ao Senhor nessa noite. Meu amado irmão, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam sobre sua vida e de toda a sua família. Nós estamos alegres com o nosso coração. O nosso prefeito autorizou essa primeira etapa de abertura do comércio e as igrejas estão inclusas nisso. E nesta semana agora nós vamos mandar um aviso aos irmãos com todas as orientações acerca do nosso retorno. O meu sentimento é que a gente seja muito prudente nesse momento para não expor de maneira alguma, de maneira desnecessária, os irmãos da nossa comunidade de fé. Estamos nos reunindo com os líderes da igreja para traçar um plano, ou melhor, traçar não, já está traçado, para finalizar o plano de retorno das nossas reuniões comunitárias. Então, aguarde aí que esta semana você recebe todas as orientações. Isso posto, que grande maravilha lhe encontrar para nós lermos a palavra de Deus nessa noite e pensarmos um pouco no tema, que é o último encontro acerca desse tema, e nesse mês nós trabalhamos sobre fidelidade. E eu pensei muito nesta semana de trazer uma palavra de encerramento, mas que fosse então uma palavra que trouxesse ânimo ao seu coração para algumas verdades que nós precisamos ter bem guardadas no coração daqueles que querem ser fiéis ao Senhor. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, abra aí com muita alegria, e nós vamos falar de algumas verdades esplêndidas do cristianismo nessa noite.
E essa coisa esplêndida que eu quero falar é sobre a doutrina da reconciliação. Diz assim então, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, esta pessoa, que é o tema do mês, que quer andar em fidelidade, ela precisa ser uma pessoa que experimente a reconciliação com Cristo, ou melhor, que experimentou a reconciliação com Cristo. Sem experimentar esta reconciliação com Deus, é improvável que nós consigamos andar em fidelidade diante de Deus, porque esta reconciliação parte de um coração quebrantado e humilde, que viu em Cristo o único caminho, sendo a única verdade. Diante disso, para experimentarmos a fidelidade de Deus em nossa vida e vivermos em fidelidade, é preciso que este homem, que esta mulher, que este senhor, que esta senhora, que este jovem, esta jovem, que uma criança, ela experimente em sua vida a experiência da reconciliação com Cristo e com sua palavra. E esse belíssimo texto que nós lemos nesta noite de domingo, Paulo fala justamente sobre isso. E é interessante que Paulo demonstra nesse texto a necessidade da reconciliação que todo homem tem com Deus. E ao falar sobre isso, Paulo mostra e demonstra quem é o autor desta reconciliação, e qual é a base desta reconciliação, e qual foi a verdadeira oferta desta reconciliação que obtivemos com Deus. Então, meus amados irmãos, dentro desta doutrina da reconciliação, para nós que queremos andar em fidelidade, nós precisamos defender aqui algumas verdades que devem ser praticadas por cada um de nós. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus colocou a nossa dívida, o nosso erro e o nosso pecado em sua própria conta. Quando nós começamos a compreender estas coisas, e está no versículo 19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Esta verdade precisa entrar em nosso coração. E para nós compreendermos que Deus reconciliou e Ele colocou em sua própria conta os nossos pecados, nós retiramos de nós toda vaidade ou qualquer instrumento de salvação que possa brotar de nossa própria mão. Porque esse mistério, esse ministério da reconciliação é uma obra de Deus, e esta dívida não é minha. Esta dívida foi paga por uma obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário.
Então eu preciso, meus amados, entender, como diz o livro de Romanos, que outrora nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós vivíamos sem Cristo e sem salvação neste mundo. Nós éramos como ovelhas desgarradas, como gente que não tinha apreço por Deus, por seu grande amor. E este ato maravilhoso de reconciliar o mundo consigo mesmo, colocar a nossa dívida em sua própria conta, parte de um Deus poderoso e que nos ama de uma maneira extremamente gloriosa. Isto é impagável, irmãos. Não tem preço algo assim. A Bíblia diz que nós estávamos destinados à morte, ao inferno. Mas Ele fez cair sobre Cristo todos os nossos pecados. Meus amados, o pecado maculou a nossa vida. O pecado é maligno, o pecado desagrada a Deus. E o texto chega a dizer, no versículo 19, que Deus não imputou. Imputou significa colocar na conta de. Ele não fez isso. Ele considerou, então, o pecado é considerado uma dívida. Deus não colocou essa dívida em nossa conta. Ele colocou na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Ali a nossa dívida foi paga. E no corpo do Senhor, como diz Isaías capítulo 53, em seu corpo Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Em suas pisaduras nós somos sarados. O profeta Isaías, 800 a 900 anos antes de Cristo, declarou isso. O Cristo, o nosso Jesus amado e bendito, seria moído, porque a nossa dívida, o nosso pecado, o nosso erro, foi colocado sobre Ele. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque a Bíblia diz que ninguém tem mais amor do que esse, diz os evangelhos, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Segundo lugar, como nós falamos um pouco já, Deus colocou esta dívida sobre o seu Filho. No versículo 21a diz assim, irmãos, olha, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós. Não que Cristo seja pecador, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, meus amados irmãos, que Ele, na cruz do Calvário, Ele carregou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. E isso foi tão poderoso sobre Jesus, que lá no Getsêmani, quando ele estava próximo de ser entregue aos seus algozes, ele foi orar com os seus discípulos, e eles vacilaram, e ele continuou orando. Ele disse em oração: se possível for, passa de mim este cálice. Não foi sinal de fraqueza, foi sinal de amor ao Pai, porque ele completa a sua frase e diz: mas que não se cumpra a minha vontade, mas se cumpra a sua. E diz a Bíblia que ele suou sangue naquele momento da oração. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a tensão sobre ele era tão grande, que os vasos capilares do nosso Senhor romperam, e ele suou sangue. Esta foi a forma que os evangelistas narraram isso, escorreu o sangue dele. A tensão era grande, mas não era a tensão por enfrentar a dor da morte, não, porque ele foi preparado para isso, é porque naquele momento ele já estava sentindo em seu próprio corpo o meu e o seu pecado. Era isto que o Senhor sofria naquele momento, levando, diz a Bíblia, que ele levou todo o nosso pecado, até mesmo, irmãos, aqueles que nós ainda não cometemos, já está sobre ele. Por isso, foi agrado do Pai que nele a dívida nossa fosse paga.
Diz Colossenses 2,14 o seguinte, preste atenção por favor. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, Colossenses, escrito também de Paulo, ele vai dizer aqui que ele cancelou a dívida que era nossa. E eu preciso lhe lembrar, essa palavra, ela é muito comum na minha fala, eu vou repeti-la mais uma vez. Na cruz do Calvário, Cristo dá uma palavra poderosa, que precisa ser elencada a todo momento, na construção do nosso aprendizado cristão. Na cruz do Calvário ele diz, tetelestai. Em grego ele diz, está consumado. Quando um soldado, quando uma pessoa cometia um crime, e ele cumpria aquela pena ou ela, o oficial romano chegava na cela, lia tudo o que a pessoa fez, os crimes todos, você roubou, você fez isso, depois de cumprida a pena, o soldado romano, o oficial de Roma, depois de ler todos os crimes, enrolava o pergaminho, e derramava cera no pergaminho, e com o anel de Roma, ele dizia a seguinte palavra, tetelestai, e ele fechava aquele escrito que era contrário àquela pessoa, abria a grade, entregava aquele documento à pessoa, e a pessoa deixava, porque a sua dívida foi paga, estava consumada. Por isso Paulo usa essa mesma palavra em Colossenses capítulo 2,14, dizendo que a dívida foi cancelada, ou seja, a dívida foi paga, está consumado, tetelestai. Essa obra só poderá ser possível quando nós entendermos que para vivermos em fidelidade temos que compreender esse ministério da reconciliação e entender em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, que essa obra não é de nosso braço, não é de nossa força, é uma iniciativa de salvação do próprio Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Em segundo lugar, compreender com o nosso coração que esta dívida não nos foi imputada, não nos foi colocada sobre nós, e Deus colocou esta dívida sobre o seu Filho, e diz no texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 2,14, esta dívida em Cristo, que era contrária, que não nos era favorável, em Cristo foi cancelada, perdoada. Quer viver em fidelidade? Em primeiro lugar, tem que experimentar uma verdadeira conversão a Cristo, diante dele e de sua palavra. Não adianta viver de aparência, não adianta pensar que abriremos o culto e que esse aspecto religioso é o mais importante, porque o verdadeiro confronto é como você está vivendo no oculto do seu lar, como você está vivendo sem a supervisão do pastor, sem a supervisão do líder no seu dia a dia. Como é a nossa prática quando as luzes se apagam? O que os nossos olhos contemplam? O que os nossos ouvidos ouvem? O que a nossa boca fala? Aí sim, é a verdadeira espiritualidade posta à prova. Lembre-se, eu como seu pastor posso estar ausente, e você pode até me enganar, mas uma coisa eu tenho para dizer para você: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele prometeu em Mateus capítulo 28, ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Aí em sua casa, ele está agora. Eu digo mais, mesmo que você não verbalize, ele está entendendo tudo o que você tem aí agora dentro do seu coração. Por isso, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Por fim, eu concluo dizendo aos irmãos, versículo 5, 21, a parte B diz assim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Meus amados irmãos, a reconciliação, ela é edificada sobre o fundamento da justificação. E o único ato de justificar provém de Deus. Então entenda, essa justificação, ela é uma dádiva de Deus sobre a sua vida. Então o que você tem de mais precioso como cristão, não é o sentimento que nós temos, como está sendo pregado em todas as mídias, por esses pregadores midiáticos, que servir a Deus é ter casa, ter luxo, essas coisas são fúteis diante do cristianismo. Ele prometeu que com o suor do nosso rosto, se nós trabalhássemos, nós prosperaríamos. Amém, queridos? É justo a prosperidade, fruto do trabalho. Não é isso que eu estou condenando. O que eu lembro ao seu coração, não como condenação, é que o que você tem mais de precioso não é um Deus que atende à sua oração e que cumpre na sua vida e na minha a vontade dele. Isso não é o mais precioso. O mais precioso é que nós éramos trevas e agora nós éramos luz. Que o nosso destino, diz a Bíblia, era o inferno. Que o nosso destino era a eternidade afastado de Deus por toda a eternidade. E com esta obra de reconciliação, nós nos aproximamos dele e nós agora vivenciamos todo o seu amor em nossa vida. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário. Então não precisamos de mais nada nessa vida. Trabalharemos sim, estudaremos sem dúvida alguma, buscaremos a melhora sempre em nossa vida, porém com um entendimento. Que quando nós ressuscitamos com Cristo, recebemos uma nova vida, esta nova vida nos impõe, e que foi o tema de todo este mês, impõe que eu e você andemos em novidade de vida. Porém, só experimenta esta novidade de vida quem vive e entende e compreende esse mistério, ou melhor, esse ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Então eu tenho uma notícia para dar para você. O bem mais precioso que você tem em sua vida não é a sua família. É muito importante. Não são os bens que você conquista, de maneira nenhuma. O mais importante em sua vida, que você foi encontrado por Cristo, por Deus, e que você agora, se você se arrependeu dos seus pecados e creu nele como Senhor e Salvador, você recebeu o dom mais precioso, é de ser chamado amigo de Deus. Apesar de nossas fraquezas, de nossos pecados, da nossa inconstância e do nosso coração, por vezes duvidoso, não nos impede de dizermos como Davi, que a misericórdia do Senhor se derrame sobre a nossa vida, para vivermos em novidade de vida. Então, o bem mais precioso que você tem, é o bem de pertencer a Jesus de Nazaré, e a sua vida ser vivida para a honra e para a glória dele. E se você que nos escuta ainda não entendeu, ou melhor, ainda não experimentou esta salvação, é simples. Aonde você está aí, aonde este vídeo nos alcançar, Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim um tempo de refrigério na presença do Senhor. Ele envia o Cristo e vos dê a paz. A Bíblia diz em Atos 4,12 o seguinte: e nem outro nome é dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Está lá em Atos 4,12. O que você precisa fazer aí agora? Abaixe os seus olhos, admita perante o Senhor que você é pecador. Admita que você compreende, que você entende que o nosso pecado, melhor, que o seu pecado estava sobre ele, e que você o reconhece como Senhor e Salvador, e diga que você crê nele de todo o coração, que você arrepende dos seus pecados e crê nele, e não tenha dúvida, quando você fizer isso, ele habitará em você. Procure uma igreja evangélica, e congregue, e você aprenderá mais da palavra do Senhor.
Primeiro caminho, arrepender dos pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador. Desejo a você uma ótima semana e que a palavra de Cristo habite em nós e nos traga fidelidade para vivermos não apenas esses dias, mas todo o dia de nossa vida em sua presença. Deus te abençoe e eu passo a palavra agora ao nosso irmão Gilvanei. Amados, muito obrigado por este momento que passamos juntos. Quero pedir que neste momento curvem as suas cabeças. Nós vamos orar e agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso, tão especial que passamos na sua presença. Pai querido, Senhor amado, nós te agradecemos por mais um momento tão sublime, tão maravilhoso, que passamos na tua presença junto com tua família, a família de Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que nos dê uma semana de paz, uma semana na tua presença, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda peste perniciosa, de toda enfermidade e nos dê cada vez mais porção dobrada do teu Santo e doce Espírito. Abençoa cada família representada aqui nesta igreja que está nos assistindo, Senhor, e que a glória do Senhor se faça presente hoje e sempre em cada lar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.